É muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. O Flamengo já tirou o Bruno Henrique do Santos, tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Michael do Goiás, e aí na época havia uma disputa com o Corinthians e o Michael optou por jogar no Flamengo. Tirou o Léo Pereira do Furacão, tirou o Santos, que era titular absoluto do Furacão também. O Marinho era o rei da América, vestindo a camisa do Santos. Ele sai do Santos para ser reserva no Flamengo. Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo. O Alan era titular absoluto do Galo e foi escolha dele, Alan. Ele disse que queria jogar no Flamengo, aí o Galo negociou o Alan. Agora o Léo Ortiz. Posso falar dos técnicos também, como o Vitor Pereira. O Corinthians ofereceu um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira seguir no Corinthians. Ele não pensou duas vezes. Optou pelo clube que ele entendia teria maiores condições de disputar todos os títulos da temporada. Rogério Ceni não titubeou. Ele soltava e mandava prender no Fortaleza. O Flamengo chamou, ele largou o Fortaleza, foi. Dorival Júnior no Ceará, largou o time no meio da temporada, foi. No meio do aeroporto. Ele veio da viagem, parou no Rio de Janeiro. O time muito difícil. É muito raro Pedro. falar não para o Flamengo. Só tem um detalhe. A gente vai falar dessa questão que envolve o Flamengo, mas tem uma coisa que me chama a atenção e eu imagino que incomode profundamente o torcedor corintiano. A gente não pode naturalizar essa situação financeira do Corinthians. Claro que não. Isso não pode ser naturalizado, gente. Claro que não. A Joana, como sempre precisa nas informações, não, aí o Corinthians não pagou, aí renovou e o Corinthians não pagou. Isso não pode ser naturalizado. Só para não ficar no não Corinthians. Vou nem romantizar, assim, eu acredito mesmo que tem algumas razões, como o fato de o Michael ser um titular no Corinthians. Embora o Corinthians seja um coadjuvante das competições que disputa. Mas é o Corinthians, sempre vai ser o Corinthians. Mas tudo bem, ele é um titular no Corinthians, vai jogar mais. Ok. Ele é formado no clube, ele está em São Paulo. Mas essa informação de que o Corinthians deve 11 meses a ele e que a permanência dele também é um facilitador para receber, porque senão se ele sai, ele vai ter que ir para a justiça para receber. E aí o clube sinaliza, não, fica aqui. Isso não pode ser romantizado. Não. Você pode romantizar o amor dele pelo Corinthians, que acredito ser verdadeiro mesmo, mas romantizar um clube dever 11 meses para um atleta... Exato. É que nem a permanência dele no Corinthians garante que ele vai receber esses 11 meses. Assim, eu até acho, cara, se você sai, você tem que ir para a justiça, acionar a FIFA, ele é formado no... O Corinthians ele é titular, no Flamengo ele teria que disputar a posição. Pra mim esse que é o sério, assim, absolutamente para ser reserva. Mas esse cara vai jogar Libertadores, vai brigar por título, é candidato a título brasileiro, da Libertadores, Não, o que eu digo que eu acho um caso semelhante nesse sentido. Ele chega no Atlético brigando por título, mas com a certeza de que ele vai estar entre os protagonistas de tudo que o Atlético vai disputar. Porque o Michael no Corinthians brigou para não cair ano passado, não vai jogar a próxima fase do Paulista. Assim, esportivamente, o Corinthians é candidato a ser um mero coadjuvante. Mas é um cara de 26 anos que vai ser titular do time das maiores torcidas de futebol brasileiro. No Flamengo, ele ia jogar durante, sei lá, a Copa América. O Tite tá olhando a temporada. O Flamengo era de 4 anos, mas ele sabia que ia receber em dia por 4 anos. Exatamente. O Tite tá olhando o momento também. Tá sem o Gerson, meia canhoto. E olhando a temporada, né? E ter o Michael, meia canhoto, como opção ali, nesse momento, talvez até o Michael chegasse para jogar. Não, para jogar. Talvez até conseguisse vaga. No time titular, acho difícil. Sem o Gerson hoje, sem esse meia canhoto. De La Cruz, cara. O Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Olhando, para mim, a opção do Maicon... Ele tá usando o Luiz Araújo. O Flamengo está contratando o Maicon porque ele é uma oportunidade e ele está contratando. Mas tem uma carência no O Flamengo está contratando o Maicon porque carência é muito forte. O Tite já disse isso em várias entrevistas. Ele quer um elenco forte, onde ele tenha 2 jogadores por posição. E a versatilidade. Se você olhar a janela do Flamengo, ele mirou jogadores muito versáteis. Léo Ortiz, ele joga dos 2 lados da zaga. O De La Cruz, ele joga em 3, 4 posições do meio campo. O Michael também, ele já fez as 4 posições do meio campo no Corinthians. Isso é uma filosofia da comissão técnica. Agora, o que mais me chama a atenção é que se de um lado você tem um clube onde a recusa tem praticamente 0, que é o Flamengo, por que nenhum jogador recusa jogar no Flamengo? Porque todos querem jogar no Flamengo. Pelas condições de trabalho que oferece, pelo nível de competição. Você sabe que o Flamengo vai disputar todos os títulos da temporada. Você vai receber em dia. As condições de trabalho são as melhores possíveis. E é o Flamengo, maior torcida do país, maior torcida do continente. Enfim, isso aí não se discute. Agora, do outro lado, você tem o time de maior torcida do principal estado economicamente do Brasil, que é São Paulo. E esse time, eu temo muito essa naturalização, porque no futebol
de forma geral na vida, às vezes a gente comete esse erro de começar a naturalizar certas questões. Mas isso já faz muito então, tempo, o né, sujeito PC? não recebe há 11 meses e isso é tratado meio que, pô, que legal. Gente, o Corinthians não paga ninguém, não pagou o Argentino Júnior pelo Fausto Vera, não pagou o Shakhtar pelo Maicon, deve pra Deus e o mundo. Mas assim, isso é antigo. inacreditável. Isso é antigo isso, no cara. futebol brasileiro. A gente tem cada vez mais. Né? Sim, eu tô falando do clube. O clube. A diretoria que chegou agora, Talvez seja isso. ela herdou um caos. Um caos absurdo, cara. Talvez seja esse o crédito que nesse momento o Maicon esteja dando a essa atual diretoria, a relação. Até porque atribuir à atual diretoria a situação financeira pela qual passa o Corinthians seria injusto. Claro. É absolutamente injusto. Claro. Essa diretoria que assumiu no início do ano, o que ela está fazendo é apagar incêndio sem ela saber onde são os focos de incêndio. Agora, ela tem que ser cobrada sobre qual caminho ela vai seguir. Se ela vai seguir o caminho do Flamengo, que a partir de 13 decidiu encarar um caos financeiro muito semelhante e apertar o cinto, colocar a casa em ordem, para quase uma década depois ser o gigante que é esportivo. Os clubes não deixam de ser gigantes, mas o Flamengo era um gigante adormecido. Né? Se ela quer seguir esse caminho, para daqui a 8 anos voltar a ser um clube relevante, ou se ela quer seguir o que vinha sendo feito nos últimos anos, ficar dando calote em todo mundo, ficar devendo a Deus do mundo e seguir como o Corinthians foi nos últimos tempos. Um mero coadjuvante das competições. Se a gente pegar os últimos 10 anos aí, pelo menos do futebol brasileiro, a gente vai lembrar de vários casos de clubes que deviam a Deus e o mundo e continuavam investindo no elenco. Sim. Tem um monte. Investindo não pode falar, né? Não, Fingindo que pagava. Não, investindo que eu digo era contratando. Você imagina se os jogadores do Corinthians fazem o que o Matias Rojas resolveu fazer? Porque o Matias Rojas não tem ligação nenhuma com o clube. Ele veio aqui por causa de dinheiro. O dinheiro não chegou, ele foi embora. Você imagina se o Cássio, o Fagner, os jogadores que lá estão, como o Maicon, sem receber direito de imagem há quase um ano, se eles resolvem ir embora e acionar o Corinthians na justiça, o Corinthians quebra. Porque o clube que é condenado nesse caso, e é batom na cueca, você não paga, você é condenado, você se vê obrigado a pagar a totalidade do salário até o fim do contrato. Então o Corinthians vai ter que pagar o Matias Rojas, se condenado for, se não tiver um acordo, 40 milhões de reais. A gente tá falando... que é o salário dele até o fim do contrato. Então dar calote é caro. É caro, a gente está falando de um Corinthians que contratou Pedro Henrique, contratou Pedro Raul, contratou Garro, contratou Palácio, saiu contratou um monte. O Corinthians gastou nessa janela. Não é que o Corinthians economizou, não, para poder acertar as contas. É uma equação complicada, porque se você também não tem um time forte, você não tem receita. Então você tem que ter um meio termo entre ter uma equipe minimamente competitiva e pagar suas dívidas. É que assim, agora a gente está tendo acesso às informações do ano passado, 11 meses sem pagar direitos. O Matias Rojas não recebeu nenhum mês na integralidade do salário dele, enquanto foi jogador do Corinthians. Nenhum mês. O cara vem aqui por dinheiro. E nenhum dos meses que ele por aqui ficou, pingou o salário todo trabalhador tem direito a receber no final do mês, né? Os caras que têm uma poupancinha boa, ele não mas mesmo assim, mas cara. Assim, o princípio básico é salário. Agora o Corinthians... O cara se planeja para ter aquele salário. O salário não pinga, não pode. O grande desafio da atual direção do Corinthians, que, repito, não tem a responsabilidade por essa situação, por esse espólio herdado, primeiro é assim, o Corinthians não vai fazer aquele ajuste, adotar aquele modelo de ajuste que o Flamengo adotou. Por que não? Eu acho que não vai conseguir fazer. Mas não vai. Deveria, mas não vai. Já tem um exemplo para se mirar, inclusive. Mas não. Se fosse eu, batia na porta da gestão do Flamengo. A gente queria aprender com vocês. Não, mas o que vocês fizeram? Por favor, poderia ensinar um pouco pra gente. Eu não vejo o Corinthians enveredar por esse caminho. Agora... Mas por que não, PC? Porque entra muito de orgulho. Se é o caminho mais bem sucedido da reconstrução de um clube. Eu digo mais, o Corinthians na minha opinião, é o único clube no futebol brasileiro com condições de fazer o que o Flamengo fez no tempo que o Flamengo fez. Porque é o único clube que tem condição de ter uma arrecadação próxima ao que o Flamengo arrecada. Por exemplo, recentemente, a diretoria do Flamengo foi para a Alemanha. Bateu na porta do Bayern, eu quero aprender aqui o modelo de negócio que vocês têm com a Allianz Arena, que eu penso a direção do Flamengo... Qual o problema de você procurar clubes que já colocaram em prática coisa que você deseja colocar em prática? Esse é o mundo ideal. Vamos para o mundo real, o mundo do futebol brasileiro. O mundo do futebol brasileiro, um clube, dirigente de um clube, não vai chegar e procurar dirigente de outro clube para dizer como é que vocês fizeram. Isso não existe. Eu não estou dizendo que é certo. Ou então lê. Vai ler, vai se informar sobre o que o Flamengo fez. Eles sabem como é que faz. Mas sabem como é que faz. Eles não querem fazer. Exatamente. Mas além disso, eu acho que a saída que se tem é o seguinte: não cometa mais irresponsabilidades. Fecha a torneira. Entende? Porque você pode ter equipes competitivas, seja transparente com o seu torcedor,
Ainda mais esse torcedor que é tão fiel, que não deixa baixar o número de 40 mil pessoas em qualquer jogo disputado no estádio do Corinthians. Seja transparente com o seu torcedor e não cometa nenhum tipo de responsabilidade. Não significa que com isso você não vá ao mercado. Significa que você vai, quando for ao mercado, você vai saber como agir. Claro. Você vai, não, o problema é quando você não vai adotar o que o Flamengo fez. Se tem algum dirigente do Corinthians atual, que pegou esse espólio, que não tem nada a ver com essa situação, mas que tem que administrar essa situação, vendo o programa e fala, esses caras estão loucos. Mas eu não entendo a perplexidade de vocês com isso, porque assim, eu acho que é o beabá, você pegar o telefone e ligar pro Marcelo Paz, tô chegando agora, sou diretor do Corinthians, eu quero estudar o que você fez aí no Fortaleza, vamos tomar um café? Você tem vários... Bandeira de Melo, eu queria conversar com você sobre a experiência. Esses caras têm relação, eles se falam, eu tô indo. Eles sabem. Eu duvido que qualquer dirigente do futebol brasileiro administraria uma empresa que fosse sua própria do jeito que eles administram os clubes de futebol. Agora me permite uma outra reflexão. O Flamengo é responsável? É. O Flamengo procurou o Michael por vaidade? Não. Não, o Flamengo procurou viu uma oportunidade. Um jogador que tinha vencimentos a receber por qualidade. O Tite indicou e o Flamengo foi procurando um meia canhoto com essa característica, pela ausência do Gerson agora. Se não for o Maicon, vai ser um outro jogador. Sim. Então, é uma carência de elenco, é uma busca do Flamengo. Provavelmente vai atuar no mercado brasileiro agora. Nisso está a responsabilidade. O Flamengo procura um jogador com essa característica porque está precisando no momento. Não é porque... Sim. Bom, então o Michael ficou no Corinthians. Vamos agora falar de quem chegou para o Flamengo. Na linha de ninguém diz não ao Flamengo no futebol brasileiro, salvo raríssimas exceções, o Léo Ortiz chegou ontem e falou como novo jogador rubro-negro. Dá uma olhada. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Ok, muito bem, meus amigos. Vai dar reforço para o Flamengo. Zagueiraço. Olha, aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. É isso que o Flamengo quer para a sua temporada. Eu acho que ele vai, com o tempo, questão de tempo, ele barrar o Fabrício Bruno. E acho uma zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, assim, das bom reparo, o Fabrício Bruno que está jogando num alto jogando nível. Bem, porque eu acho o Léo Ortiz e o Léo Pereira também, os dois mais zagueiros, melhores jogadores do que o Fabrício Bruno. Mas, assim, é um elenco que nenhum outro time no Brasil tem... Esse me parece, você tem razão. Na defesa, principalmente, três titulares, praticamente. Esse chega, diferentemente do que poderia acontecer com o Maicon, eu entendo que o Léo Ortiz chegou para ser titular. Sim. O Maicon, eu pelo menos não tenho a convicção de que ele seria titular. Mas o Léo Ortiz, a impressão que eu tenho é que ele vem para ser titular. Não nos esqueçamos que, inclusive, quando o técnico da seleção brasileira, o Tite o convocou. Não é que vai chegar sábado no Fla-Flu e já está em campo. Mas com o decorrer, qual vai ser a formação de zaga do Flamengo? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, Léo Ortiz e Léo Pereira, aí eu não sei. Mas me parece que o caminho natural será ele ser o titular. Só para falar do outro trio de zaga também do futebol brasileiro, que é espetacular também, mas acho que ainda está abaixo desse, o do Palmeiras, com o Gomes, que está machucado. Mas Gomes, Murilo e Luan são 3 zagueiraços. Mas o do Flamengo, na minha opinião, esse trio com Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira é o trio de zaga principal do futebol brasileiro. Se o Tite quiser... Você vê que você nem coloca o Davi Luiz, hein? Não, para mim o Davi Luiz é a quarta opção. Que deve ser o maior salário desses todos. Cara, uma linha de zaga dessa, sim, você joga no campo do adversário com tranquilidade. Tem velocidade para compensar, tem capacidade de ter controle. O Fabrício Bruno é velocidade. Eu tenho, assim, não é informação, mas eu tenho a percepção de que se não fosse a cláusula ativada pela renovação automática do Davi Luiz, pelo número de partidas, o Flamengo não teria renovado o contrato com ele. Quem chega, já chegou e vai ser apresentado daqui a instantes no Internacional é o atacante Borré. Vamos falar um pouco sobre o jogador, novo reforço colorado, Flamengo encontra alternativa para Maicon e prepara a contratação para próximas semanas. Olá, torcedor rubro-negro, já aproveita e deixa seu like. O Flamengo conseguiu solucionar uma saga que começou no final de 2023, assegurando a contratação de Léo Ortiz nos últimos dias da atual janela de transferências. Embora o prazo para registros encerre nesta sexta-feira, 7, o clube está em uma corrida contra o tempo para concluir a contratação de Maicon.
O volante entrou no radar do Flamengo, mas a negociação complexa pode ser deixada de lado devido ao curto prazo e à necessidade de posicionamento do Shakhtar junto ao Corinthians, conforme explicado pelo Bolavip Brasil em matéria recente. O rubro-negro, no entanto, ajustou seus planos, optando por uma estratégia mais segura na busca por um meio-campista e já delineou como e onde irá operar. A intenção é aproveitar uma brecha no mercado, buscando um jogador no futebol brasileiro que tenha atuado em um campeonato estadual. Isso porque a janela permanecerá aberta até 19 de abril para negociações com atletas nessas condições, conforme informado pelo jornalista Mauro César Pereira. A nova estratégia descartou a possibilidade de uma contratação imediata de Nathan Nandes, uruguaio que está deixando o Cagliari, da Itália, e foi oferecido ao Flamengo. William Carvalho, destaque da seleção portuguesa que joga no Real Betis, da Espanha, também foi deixado de lado, apesar do contato inicial do Fla para obter informações sobre o volante. No entanto, o jornalista afirma que a contratação deve ocorrer nas próximas semanas. Isso é crucial, já que a movimentação no mercado se torna essencial com a iminente saída de Thiago Maia, que está prestes a fechar com o Internacional. A situação de Gerson complica ainda mais o setor, pois o jogador foi afastado devido à sua recuperação após uma cirurgia nos rins. Apesar de uma resposta pós-operatória positiva, afastando os riscos, é previsto que o Coringa seja desfalque por aproximadamente 3 meses. Recentemente, buscando garantir tranquilidade momentânea no setor, o Flamengo optou por um novo cenário para o meio-campo ao renovar com Igor Jesus até 2027. No entanto, veio à tona que foi concedido um aumento considerável ao novo pupilo de Tite. Quanto aos nomes especulados, destaca-se a abordagem do Flamengo em relação à possível contratação de Maurício, jogador do Internacional, que poderia se encaixar bem na janela estendida até 19 de abril. Apesar de ser um dos destaques da equipe gaúcha, o meia não parece ser a prioridade, pois o mais querido acredita ter boas opções para a função. Recentemente, buscando garantir tranquilidade momentânea no setor, o Flamengo optou por um novo cenário para o meio-campo ao renovar com Igor Jesus até 2027. No entanto, veio à tona que foi concedido um aumento considerável ao novo pupilo de Tite. Quanto aos nomes especulados, destaca-se a abordagem do Flamengo em relação à possível contratação de Maurício, jogador do Internacional, que poderia se encaixar bem na janela estendida até 19 de abril. Apesar de ser um dos destaques da equipe gaúcha, o meia não parece ser a prioridade, pois o mais querido acredita ter boas opções para a função. Para desempenhar as funções que Maurício possui como trunfo, Tite pode contar com Nicolás de la Cruz e Arrascaeta. A dupla de uruguaios é considerada um trunfo devido à sua habilidade, sendo Arrascaeta um ídolo que se destaca como o principal nome da posição em seu país. Além disso, o meio-campo não é o único alvo do Flamengo nesta reta final de janela. O atacante Carlinhos, que se destacou no Nova Iguaçu, é visto com grandes possibilidades de assinar com o rubro-negro, especialmente depois de ter sido descartado no Atlético Minas Gerais sob o comando de Felipão. Fique por dentro das atualizações e, se gostou da conversa, deixe um like.